Hoje eu estou aqui com Rafael Magalhães e Renan Nossi. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito polêmico, sobre tudo isso que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, envolvendo as crianças, né? A gente está num mês muito delicado e muita coisa acontecendo. E aí eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que Rafael, nosso líder do Ministério Infantil, e Renan, nosso líder da nova geração. Dois especialistas na nova geração aí. E eles vão me ajudar hoje, e o intuito dessa conversa aqui é ajudar você, pai, mãe, que está desesperado, que está preocupado com o futuro. E a gente tem que se preocupar mesmo, porque assim, se hoje não tá fácil, e se a gente não fizer nada e continuar omisso, daqui a pouco tá tudo realmente entregue, a educação tá entregue. Então assim, vamos conversar hoje um pouquinho sobre isso? Vamos. Bom, vamos começar assim. Qual foi o impacto quando você viu? Teve algum impacto? Vamos começar com o Rafael. Bom, eu tive um impacto, e o impacto para mim, eu creio que foi em dois níveis, né? Eu não sou pai, mas eu tenho crianças muito pequenas na minha família, né? Os filhos do meu primo, e a gente convive muito com eles. Então, o primeiro impacto foi pensando neles, porque eles estudam numa escola muito boa, né? Mas é uma escola que não é confessional, então eu sei que é uma escola que aborda esse tipo de coisa. Então, o meu primeiro impacto foi de preocupação com eles. De como eles iam ter acesso a esse conteúdo e como eles iriam receber e se os pais estariam preparados para lidar com isso. Você falou escola confessional, né? É. Explica aí pro pessoal. A escola confessional, o exemplo é o nosso Colégio Batista, é uma escola que confessa um tipo de religião, uma crença, um princípio, né? E se baseia a sua educação em cima dos princípios, no caso do Colégio Batista, nos princípios batistas. Então, ela não é sujeita a laicização do Estado, né, essa abertura de mente, ela, por confessar um certo grupo de valores, ela pode abordar esses valores à luz de uma religião sem ser barrada pelo Estado, sem ter que ser barrada pelo Estado, né? Então, esse é o meu primeiro impacto, a preocupação com as crianças que eu tenho na minha família. E minha segunda preocupação foi com as crianças do Brasil, de modo geral, porque eu sei que os pais não estão preparados para receber esse tipo de coisa. Não sabe lidar, né? Não sabe lidar. Às vezes não sabe nem o que significa esse termo que eles estão usando aí do mês, né? Então, é uma situação complicada, né? Então, eu fiquei preocupado com o fato de o pai não saber abordar, poder tanto empurrar o filho mais para esse lado, porque, se meu pai não conhece e ele tá falando que eu não posso, eu vou buscar conhecer para saber o que eu não posso. Ou o fato do pai não estar preparado afasta o filho do próprio pai. É verdade. Porque, meu pai é um cara irracional. De ele alguma não sabe forma de vai nada, forjar. Mas de algum jeito não vai ser o resultado que o pai quer. Por não estar preparado, o pai nem sabe qual que é o resultado que ele quer com aquele alarde, aquele impacto que essa coisa traz na vida do filho e na vida da família. E você, Renan? Cara, a minha reação foi espanto. Espanto porque, de maneira muito sutil, aos poucos isso vai introduzindo. E tudo bem, mas o problema foi usar crianças. E diante daquele espanto, minha esposa estava do meu lado na hora, a minha reação foi: eu devo fazer algo ou eu não devo fazer algo? Devo me pronunciar ou eu não devo me pronunciar? E na hora o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim: cara, você é influência na sua geração. Por mais que para poucas pessoas, mas é. Então você precisa se posicionar. E eu me posicionei porque é como o Rafa falou, aquilo de alguma forma vai causar algo nas famílias, nem todo mundo está preparado. E uma coisa é a gente ter isso em propaganda, ver na rua, mas você usar crianças para falar que vai induzir outras crianças a assistirem é totalmente diferente. Ainda mais um fast food que é voltado para o público infantil. Sim. E aí quando eu postei no meu Instagram, de maneira tranquila também, sem gerar polêmica, um amigo meu de infância, estudou comigo na infância, não é cristão, ele comentou: mano, não entendi. Eu não achei tão pesado, me explica? Eu entendi o que ele quis dizer. Eu falei: cara, você não achou tão pesado porque é justamente o plano que está sendo plantado. É algo sutil para que ninguém perceba. Porque se é escandaloso, aí gera polêmica e aí barra. Mas de maneira sutil a gente não vai percebendo. Se fosse há 20 anos atrás, o Burger King seria processado, seria censurado. Mas eles estão há um longo período fazendo implantações sutis
para que quando vem algo assim a gente já não se escandaliza mais. Legal. Por isso que não pareceu tão pesado. Sim. Tá, a gente falou de muita coisa aqui que a gente vai voltar. Eu Ótimo. anotei para eu não esquecer, mas tudo o que aconteceu agora. Mas nada é de agora, Não, né? não. Tudo isso é um plano muito antigo e a gente precisa entender. A Bíblia diz que o curso do mundo ele é arquitetado pelo diabo, né? Então não pense você que nada é por um acaso, que tudo é fruto, sabe, da sorte. Não, existe um plano. E vamos voltar um pouquinho no passado e entender um pouco da proposta do marxismo cultural? Bora. Vamos lá, Rafael, ajuda a gente a entender um pouco desse plano, como eles pensam e o que eles querem fazer. Aulinha de história agora. Vamos lá. Bom, a ideia do marxismo em si já é de demonizar a igreja, né? O marxismo, Karl Marx, ele cria, né, na sua teoria, ele fala que existem algumas instituições que foram criadas pela burguesia para oprimir o operário. E o operário, que ele diz, não é só o cara que trabalha, né? É o cara que não é o rico, que é o cara que não é o empresário, o dono de empresa, o político. Então, ele fala que a igreja é uma dessas instituições, que foi criada pelos ricos para fazer você tirar do seu dinheiro e dar para eles, para fazer você ser passivo no seu trabalho. Então, para Marx, a frase de o trabalho enobrece o homem é uma forma de oprimir. O dízimo é uma forma de oprimir. Os templos são uma forma de oprimir, porque para ele, você passar na frente de um templo, é você olhar para o templo e falar, aquilo é maior do que eu não sou nada, eu tenho que servir o que é maior. Para Marx, a igreja é uma criação capitalista. Né? É uma criação para fazer o trabalhador ficar oprimido e triste e se sentir menor. Ou seja, na disputa pelo poder, o marxismo cultural, ele estabeleceu a família judaica cristã, a igreja, como uma inimiga, né? Os valores e princípios como um inimigo para que eles conseguissem chegar no poder. Exatamente. E ele fala também que isso daí não existe. Porque para ele o natural do homem não é viver nesses valores. Para ele o natural do homem é viver o oposto de tudo isso. Então, para ele, essas construções e esses valores são opostos à natureza humana. Para ele é uma falsa liberdade, né? Então, uma vez que eles estabelecem isso como um empecilho para que eles cheguem ao poder, uma vez que eles colocam alvos, né? O que acontece? Desde a antiguidade, então, vem se trabalhando para quê? Para destruir valores e princípios da família cristã. Ou seja, começa a destruir a imagem do homem, depois da imagem da mulher, e nisso você tem o machismo, que é uma deturpação da identidade masculina, e o feminismo, que é uma deturpação da imagem feminina. E hoje, depois do homem e da mulher, a gente viu se atacar o casamento e hoje a gente vê se atacando as crianças. Por quê? Guarda essa frase no seu coração. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Como você falou no começo, que isso é algo que vem a longo prazo. E é tão verdade porque as frases que o Rafa trouxe de Karl Marx são impactantes, são espantosas pra gente. E é contra a igreja. Mas falando isso aqui, a gente vai ofender a muitos cristãos. E olha como isso vem sendo plantado sutilmente. Pessoas dentro da igreja são adeptas a Karl Marx, que é totalmente contra a igreja. Por quê? Isso foi plantado lá atrás. Exatamente. Está sendo colhido nas escolas e Padrão de faculdades. pensamento modela comportamento. Exatamente. Então, uma vez que eu deixo a minha Bíblia de lado para estudar qualquer outra coisa, eu vou ficando alienado. Então, assim, um filho de Deus, ele tem que estudar a ciência? Tem, claro, não estou discordando disso. Mas a gente estuda a palavra e depois a ciência. A ciência, ela é uma consequência natural de tudo que está na Bíblia. Cara, a Bíblia fala de física quântica, a Bíblia fala de biologia, a Bíblia traz princípios de cirurgia. Então, assim, a Bíblia é rica em conhecimento. Tudo que a gente tem hoje, por exemplo, o retrovisor do carro, o motor do carro, é em observação à criação de Deus. Então, a gente nunca pode substituir uma filosofia humana, uma teoria humana, pela palavra de Deus, né? Exatamente. E eles têm atacado isso. É padrão de pensamento. Então, começou no homem, destruir a identidade do homem, depois foi para a mulher, depois foi para o casamento. Tanto é que hoje o casamento é uma instituição falida. Né? Ninguém mais quer casar, as pessoas estão se juntando, mas elas não querem casar, porque se tornou uma instituição falida. E agora estão atacando as crianças. É complicado, porque durante muito tempo a igreja deixou de falar de política, vendo como um tema que não cabia à igreja. E a escola, a faculdade, investindo pesado nesse assunto, disfarçando não falar de política, mas falando de ideologia.
E por isso a igreja ficou um pouco para trás nesse assunto. E hoje, quando a gente fala, a gente ofende algumas pessoas, é delicado. Mas olha o nível que chegou da gente ver uma publicação usando crianças para falar sobre o LGBTQ+, e a gente ter que pisar em ovos para tratar sobre o assunto. A gente não tem que estar aqui falando do ponto A e do ponto B da política, mas a gente tem que aprender a olhar para a política com base na Bíblia. Cara, o que esse político pode fazer pelo bem da minha cidade, pelo bem da minha família? Aí você tá falando duas coisas, né? A questão da empresa se posicionar e a questão das crianças. Da igreja. Da empresa. Da empresa tá. se posicionar e a igreja não tá se posicionando. Certo. E a questão das crianças. Acho que são duas coisas que vale a pena a gente conversar aqui um pouquinho mais. Porque durante muito tempo, Renan, eu também me ofusquei. Eu também me omiti por medo. Puxa vida, mas eu vou acabar frustrando alguns cristãos. Desagradando algum lado. Hoje a gente vive uma polaridade muito grande, uma polarização muito grande. Mas eu fiquei pensando, cara, pro Magalu, que é a Magazine Luiza no caso, né? Fazer as publicações que ela tem feito e perder possivelmente milhões e eles não estarem nem aí. O Burger King vai lá, faz uma publicação como essa e perde milhões de clientes e eles não estão nem aí. Por que eu, como pastor, tô tão preocupado? Eu não dependo do dinheiro de ninguém. É isso. Eu não dependo dependem. Eles dependem para sobreviver. Eu não dependo. Eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. A igreja depende de Deus para ser sustentada. A gente não depende nem de pessoas. Isso aí. Nem do dinheiro e muito menos de pra pessoas. A gente não depende do aplauso de ninguém. A gente não depende da aprovação de ninguém. E a gente tá sendo omisso, preocupado com isso. Olha a distração do inimigo. E aí esse fato do Burger King ter se posicionado e ter tomado um prejuízo gigante me fez acordar. A gente precisa se posicionar sim pela defesa da família. Agora, o segundo ponto, a questão das crianças. Por quê? Por que as crianças? Porque quem que fala com criança? Criança. Então, padrão de pensamento modela comportamento. Criança vai convencer criança. Se fosse um adulto falando ali, elas nem olharam. Não, mas criança elas entendem. Isso é uma coisa que o mercado já entendeu. A gente participou de um congresso na igreja Arão Reis, né, do pastor Paulo Júnior, e lá um amigo nosso, Saito, estava falando que o vídeo do YouTube que está mais em alta entre crianças são vídeos de crianças fazendo as coisas. Então, o mercado já entendeu, o meio do entretenimento entendeu. Então, você vê que filmes para crianças, os personagens são crianças. Qualquer coisa que é para criança, que você quer realmente alcançar uma criança, você coloca uma criança no meio. Se você vê numa propaganda de algum produto para criança com um adulto, é porque aquele alvo não é a criança, é o pai daquela criança. Você é da área do direito, me corrige, Rafa, mas antigamente não tinha lei para a área da criança na televisão. Então a criança fazia propaganda. Esses dias eu vi uma propaganda de uma criança fazendo um comercial nos anos 90, 2000. E ele falou assim, eu tenho, você não tem, eu tenho esse brinquedo, você não tem. Hoje em dia a criança não pode fazer propaganda de brinquedo, você não vê mais... Mas aí o que eles fizeram? Eles não usaram uma criança para fazer propaganda de brinquedo, mas eles usaram uma criança para fazer propaganda de algo que não é vendido para atingir todos os públicos. Então é muito mais profundo, é muito mais pesado. E nascendo isso das crianças, o que vai acontecer? Você vai ter, após essas crianças, uma geração completamente tudo perdida. Tranquilo. Completamente perdida. Por isso é tempo da gente acordar. Então a gente já falou um pouquinho do passado, da ideia, do plano, do Só que voltando tá no outro assunto que você falou sobre aprovação e reprovação, eu sempre tive muito amigo de ambas as posições políticas, tenho muito amigo com opções diferentes, de outras religiões, e eu fiquei preocupado de postar. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, eu postei. E, cara, na hora eu perdi ali uns 7, 8 seguidores. Mas interessante que tem um cara que ele me acompanha. Ele viu meu vídeo no YouTube do tumor há muito tempo atrás. Desde então ele me acompanha. E ele me mandou uma mensagem assim. Cara, você sabe que eu sou homossexual. Eu sempre abri isso com você, a gente é amigo. Mas eu não concordo com o que o Burger King fez. Porque uma coisa é a minha opção, outra coisa é usar crianças para isso. Então foi legal porque eu não fiquei preocupado em perder seguidores ali, mas ao mesmo tempo teve gente que talvez não tenha o mesmo pensamento que o meu, mas concordou também. Então, olha, a gente já falou do passado, um pouquinho da ideia, do que eles estão fazendo, e a gente está chegando aqui à conclusão de que nós precisamos nos posicionar. Agora,
como nos posicionar, como o cristão se posiciona do jeito correto, né? Porque eu penso que não é discutindo, fazendo barraco, arrumando confusão, arrumando briga. Eu não penso que é por aí que a gente vai construir algo. Eu acho que a gente só ajuda a destruir e talvez assim a dar mais força para o movimento deles, né? Então, como que a gente constrói? Eu acho que tudo começa em casa, né? Então, você falou das escolas confessionais. Se você pode, se você tem condição, coloque o seu filho numa escola confessional. Você vai já estar blindando ele de alguma maneira. Da grande parte, né? Você vai estar evitando. Agora, se você não pode, existem outras formas para você também contornar essa situação. O Rafa falou lá no início da questão do filho perguntar para o pai e o pai não saber explicar. Isso é algo muito importante para você, pai, para você, mãe, para vocês líderes que estão nos ouvindo. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Por quê? Porque eu não precisa ser explicado. Exatamente. Né? Tava conversando hoje de manhã com o Rafael. Hoje era 7h pouca da manhã, né? 7h pouquinho da manhã, a gente conversando sobre isso. Um colega contando pra gente que o filho chegou para ele e falou assim: eu quero platinar o cabelo. E ele não queria, o pai não queria deixar. Só que ele estava tentando arrumar argumentos, né? Ele falou assim: não pode porque estraga o cabelo. Aí o filho falou assim: mas a minha mãe pinta todo mês e o cabelo dela tá sempre bonito. Quebrou o argumento. Mas ele não queria deixar. Ele falou assim: não pode porque é caro. Aí o filho foi lá, fez um orçamento, trouxe para ele e ele falou: cara, eu não podia mentir, eu era cristão. Eu tinha condição de pagar. E eu já não tinha argumento a não ser a minha própria opinião. E aí eu combinei com ele, falei assim: olha filho, então tudo bem, vamos fazer o seguinte, você vai pintar o seu cabelo, vai platinar do jeito que você quer uma vez, e depois você só vai fazer isso quando você estiver casado. E aí foi, e assim aconteceu. Mas por que eu tô contando essa ilustração? Porque ele tem que ser explicado. A criança, ela precisa entender, porque quando ela obedece discordando, ela ainda tá discordando. Né? E quando ela puder, ela vai fazer. Então ela precisa entender o porquê não pode, o porquê não é legal, o porquê não é bom. Sim. Agora, você pai, você mãe, você líder de ministério de adolescentes, jovens, discipulador, nós precisamos estudar para explicar. Né? E hoje é muito mais fácil do que em qualquer época, porque a gente tem mais informação na palma da mão do que um imperador tinha em toda a sua vida. Então, eu quero explicar para o meu filho que ele não pode usar drogas. Cara, eu tenho como fazer ali um artigo em 5 minutos explicando por que não usar drogas. Eu quero explicar para ele que é errado mentir. Eu posso mostrar para ele o malefício da mentira. A pior mentira é o porquê não, porque o porquê não vai gerar dúvida, vai aguçar a curiosidade. Instigar, né? Por exemplo, se eu falar para você que agora, e é um teste para vocês dois também, falar aqui pra vocês agora. Não imagina uma zebra rosa. Já era. Qual que foi a primeira imagem que veio na sua vitral cabeça? rosa atrás de você. E já imaginei a zebra já. Foi a zebra rosa? Quando você fala com seu filho assim, não pode porque não pode, a primeira coisa que ele imagina é ele fazendo aquilo. Sim. Agora, quando você explica, lembra da frase: padrão de pensamento, modela o comportamento. Eu lido com adolescentes e outro dia preparando uma palestrinha, uma mini aula, eu ia iniciar falando assim: nunca pesquise pornografia. Obviamente eles iam pesquisar. Então o que eu fiz? Expliquei tudo sobre a pornografia para no final: nunca pesquisem sobre pornografia. Porque se eu inicio falando não faça isso, eles vão pensar: por que não? O que vai acontecer se eu pesquisar? É verdade. Ó, como se posicionar? Primeira coisa, entenda o que está acontecendo, para você saber explicar. Segunda coisa, seja um exemplo dentro de casa do que é ser um homem de Deus e o que é ser uma mulher de Deus. Porque pensa só, você está dizendo para o seu filho que ele tem que ser homem e você, mãe, está dizendo para o seu filho que ele tem que ser uma mulher, uma boa esposa, tudo isso. Só que você fala mal do marido o tempo todo, o marido ofende, grita, xinga. O menino vai olhar para aquilo e vai falar assim: realmente, isso aí tá falido. Isso aí não é família, não. Isso não funciona. Esse modelo de família não funciona. Porque eu vejo meu pai gritar com minha mãe, eu vejo minha mãe bater no meu pai, eu vejo essa confusão toda. E aí ele vê um comercial de uma criança dizendo que tem 2 pais e que é super legal, que tem 2 mães e elas são incríveis. Ele vai comparar. Vai pesar as duas coisas e vai correr atrás. Eu acho que esse tipo de conhecimento não é só também um conhecimento teórico. Né? Não adianta também a gente querer conhecer e se afastar da sociedade e falar: não, meu filho, é assim, mas você não pode saber. Entendeu? Meu filho, confia em mim. Porque não adianta a gente também querer achar que a criança vai viver numa bolha o resto da vida dela.
né? Na verdade, hoje já não existe bolha, não existe né? bolha mais, porque tem um celular na mão. Inclusive, você falou da escola confessional. Você estudou em escola confessional? Não estudei. Não? Não. A minha esposa estudou, os meus filhos estudam. Inclusive, dentro da escola confessional, existem muitas situações Sim. que a gente não esperava ter. Então, a bolha não existe. Não existe. É uma ilusão. E por mais que a gente queira e ache que tem uma ilusão de controle, até, sei lá, vamos botar 10, 11 anos, o que não tem, mas vamos supor que tenha, passou disso daí, começou a ir para casa de amigo fazer dever, passar a noite, dormir, sai para jogar bola, acabou a bolha, entendeu? Então não adianta também a gente querer falar, filho, confia em mim. E aí ele sai lá fora e vê, poxa, meu pai falou uma mentira pra mim. Acabou, quebrou a confiança. Nunca mais confiar. Nunca mais ele vai acreditar em nada. E não existe bolha. Já veio o pré-adolescente de 9 anos compartilhar comigo que estava viciado em pornografia. Sabe o mal que faz, tá sofrendo, mas não consegue Vem sair. de família cristã. Vem de família, dentro da igreja, família Então, cristã, olha só, 9 gente, anos. como se posicionar? Entenda o que está acontecendo, saiba explicar, seja um exemplo para que o seu filho olhe para você e fale assim, cara, eu quero ser um homem como o meu pai é. Eu olho para o meu pai, ele tem imperfeições, ele tem erros, mas eu quero ser um homem como ele é. Você, enquanto homem, está formando a imagem de marido na vida do seu filho, na forma como você trata a esposa. E você, esposa, está ensinando a sua filha a ser esposa na forma como você trata o marido. Um bom pai não é aquele que faz um bom filho. Um bom pai é aquele que gera um bom pai. Porque ele não vai gerar um filho para ficar ali para sempre. Ele vai gerar um pai para que tenha uma família também. Então, assim, às vezes, o que eu vejo muito acontecer? Marido e mulher focam 100% nos filhos e esquecem o casamento. Esses meninos vão crescer sem saber o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, o que é ter um casamento. Outra coisa, relação pai e filho. O diabo tirou os pais de dentro de casa, né? Sim. Os meninos estão completamente vulneráveis a qualquer tipo de informação. E aí eu vou pedir pro Rafael daqui a pouco falar sobre domesticar o robô. O robô. Os meninos estão completamente vulneráveis. Tudo que o seu filho mais precisa é de você, sabe? Às vezes a gente cria na cabeça da gente, eu vou falar como pai agora, vocês ainda não têm filhos, logo vão ter. Mas vocês lidam muito com essa geração. Mas, por exemplo, como pai, às vezes eu penso assim, puxa vida, eu vou trabalhar um pouquinho mais para comprar um carro com banco de couro que os meus filhos vão amar. Aí eu vou trabalhar um pouquinho mais para comprar um carro que tenha cabeceira com tela de DVD que eles vão amar. Vou trabalhar um pouquinho mais para comprar uma casa maior que eles vão amar. Chega para o seu filho e pergunta para eles, o que vocês preferem? Que o papai esteja dentro de casa brincando com vocês com uma caixa de papelão ou um banco de couro e uma casa maior? Ou é só recordar, né? O que a gente preferia quando era criança. Eu vivi muito isso. Meu pai, antes da minha irmã nascer, ele viajava demais. E logo assim, quando minha irmã nasceu também, ele ainda viajava muito. E depois que minha irmã nasceu e ele mudou de emprego, que ele passou a ficar mais em casa. Então, assim, graças a Deus eu tinha a minha mãe que sempre me falava, olha, meu filho, seu pai tá viajando, mas é porque ele precisa trabalhar e não sei o quê. Então, minha mãe dava esse apoio pro meu pai e, no final das contas, eu entendi isso. Mas é muito isso. Toda vez que meu pai estava em casa, eu era, assim, infinitamente mais feliz do que quando meu pai viajava e eu pensava, meu pai tá trabalhando para sustentar a nossa casa. Rafa, fala pra gente um pouquinho sobre a questão de domesticar o robô, porque as crianças estão muito suscetíveis, né, às telas. Tem hora que o pai tá perto, tem hora que não tá, tem hora que ele acompanha, tem hora que não acompanha. Além de supervisionar, a gente estava conversando também disso, né? Além de supervisionar, além de limitar a quantidade de horas, o que mais que o pai pode fazer? Bom, hoje qualquer rede social, YouTube, Instagram ou qualquer outra coisa, né? Eu agora tenho aquele Kawaii, qualquer uma dessas, TikTok, eles são baseados em algoritmo, né? Que é uma formulazinha matemática que pega o que você gosta e te mostra mais daquilo que você gosta. Isso é bom e é ruim. É bom para quem sabe o que gosta, mas para uma criança e um adolescente que ainda está descobrindo o que gosta, isso aí é péssimo. Porque uma coisa que ele vê, que chama atenção, aquilo ali vai ficar alimentando na mente dele. Por mais que ele não goste, mas tenha curiosidade de ver ali 10 segundos. Acabou. Uma vez que o robô entendeu que é aquilo que você gosta, ele vai ficar jogando na sua cara o tempo todo, Tanto que a primeira que você vê aparece vários tipos de vídeos. Aparece na sequência, porque aquilo ali é ele aprendendo. Então, além da supervisão, além de você estar perto, que é impossível fazer 24 horas por dia, ainda mais agora na pandemia, com aula online e tal, e os pais saindo para trabalhar, o tempo que o pai está com o filho, aquele tempo usa para educar o robô. O que é isso? Sentou com seu filho, ele está vendo alguma coisa? Não tira da mão dele.
Porque aquilo ali vai afastar e falar, pô, se meu pai me tirou isso aqui, é porque tem alguma coisa que não pode ver. E o proibido chama atenção. Né? É a própria natureza do pecado na gente, aquilo que é proibido é o que a gente mais tem ânsia de ver. Então tá com seu filho perto, vê um negócio que é legal, pô, que legal isso aí, o que é? Ah, é uma dancinha bacana que o pessoal tá fazendo, não é nada sensual, não é nada que expõe o corpo. Beleza, dá uma curtida, continua incentivando aquilo, de ver mais. Ah, vamos procurar mais dessa música? Porque no Instagram tem essas ferramentas, né? Aparece a musiquinha que a pessoa tá ouvindo, você clica em cima, ele vai buscar vídeos com aquela música. Viu um criador de conteúdo lá que é bacana, que faz coisas educativas, coisas interessantes? Pô, que legal esse cara, vamos seguir esse cara? Então se incentiva, Legal. porque você vai estar fazendo duas coisas. Gastando tempo de qualidade, investindo na relação legal. pai e filho, porque ali seu filho vai ver, pô, meu pai gosta das coisas que eu gosto, que da hora, meu pai tá interessado naquilo que eu gosto. E a segunda coisa é você vai ter a certeza que quando você não estiver perto, o algoritmo ele vai trabalhar a seu favor. Ele não vai jogar contra. Você não vai estar ensinando uma coisa por 20, 30 minutos e depois 6, 7 horas do dia o menino vai estar sendo desconstruído para você depois ter o retrabalho. E muito pelo contrário, ele vai estar te ajudando a construir que quando você chegar em casa, seu filho vai ter visto coisas que você já sabe que são boas, e aí ele vai chegar e vai te mostrar e você vai só construir em cima disso. Como pai de 2 meninos, eu percebo que às vezes o prazer dele não é nem assistir um negócio por muito tempo, mas é ficar assistindo um pouquinho de cada coisa e clicando naquela aba que tem lá vários videozinhos, né? Então quando você pega lá o celular do seu filho, se ele tem celular, né, ou se ele já é mais velho e pode ter isso, ou se ele usa o seu celular, pega um monte de vídeo cristão, música cristã, filme cristão, desenho cristão e fica clicando em cima. Por quê? Porque o robô vai entender que é isso que você gosta e vai sugerir isso pra ele e ele vai acessar isso, né? A Marissa ela ama cachorro, né? Tudo que é de cachorro. E o meu Instagram é só carro. Carro. Às vezes futebol e carro. Outro dia ela pediu meu Instagram emprestado. Cara, pra que eu fui emprestar? Acabou. Só tem cachorro filhotinho, cachorro de roupinha, cachorro tomando sorvete. Perdi a graça no Instagram, nem olho mais. Então isso aí é domesticar o robô. Então a gente está falando de como se posicionar. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom pai, uma boa mãe. Seja presente na vida dos seus filhos. Domesticar o robô. Domestique o robô, né? É ao vivo, gente. A alegria do ao vivo é essa daí. Né? E invista para que o seu filho possa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Isso faz toda a diferença. Isso vai criar fundamento. A igreja é uma plataforma de envio para a vida do seu filho. Então nunca diga assim, ó, você tá de castigo, não vai para a igreja. Seu filho tem que ficar de castigo de um monte de coisa, menos de vir na igreja. Nunca diga para o seu filho assim, você tá ficando tempo demais na igreja, eu vou cortar, eu vou proibir, eu vou diminuir. Sabe, não faça uma coisa dessa. Tudo que você puder fazer para incentivar os seus filhos a estar na igreja, faça, sabe por quê? Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E quanto mais você encharcar o seu filho da palavra de Deus, de bons exemplos e de boas amizades, mais ele vai crescer no caminho certo. E para fechar, é esse texto, né? A Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que no deve andar. caminho. No caminho que se deve andar. Ensina a criança no caminho. Não é o caminho, né? Tipo, o caminho que lá, é no caminho, vamos junto. Tem muitos pais que estão fazendo assim, filho, o caminho é esse, vai. Aí a criança se perde, ela tá sozinha. Então você pega a mão do seu filho e você fala assim, vamos juntos. Vai ter ensaio da banda de adolescentes na igreja. Você, pai, não tem nada para fazer? Vem pra igreja e fica aqui conversando mais. Vem com seu filho. Não deixe o seu filho vir no culto sozinho no domingo. Vem. Domingo teve uma pessoa na recepção da igreja que falou pra gente que ela ficou espantada com a quantidade de adolescentes e jovens que vêm pra igreja sozinhos, que os pais não acompanham. Então, quando você ensina no caminho, a Bíblia diz que quando ele crescer, não se desviará dele. Ou seja, quando ele crescer, não vai usar droga. Quando crescer, não vai ter uma relação promíscua. Quando crescer, ele vai se manter no caminho da verdade, nos princípios, nos valores. É muito mais difícil quando o jovem, a criança, o adolescente sai daqui encharcado da presença de Deus, querendo praticar aquilo, chega em casa e toma um banho de água fria. Mas na segunda-feira já acabou, né? Tem a ilustração da fome, né? Quando você tá com fome, imagina que você tá com fome. Vou falar aqui, imagina que você tá com fome e imediatamente você vai sentir o quê? Fome, né? Agora imagina aí, você com fome, abre a geladeira da sua casa e tem uma pizza lá de 5, 6 dias atrás. Uma coxinha que já tá desfalecendo de tanto tempo que já tá na geladeira.
Me diz uma coisa, vocês vão comer ela? Com certeza. Na hora, Tranquilo. né? Agora Sem nem esquentar. Agora imagina que a gente foi lá no Já tava Chapuri, mordendo aí. que é um restaurante tradicional, ou no Faz de Conta, que é a comida mineira aqui em Belo Horizonte, e a gente foi lá e a gente comeu aquela comida mineira, a gente se fartou de tanto comer. Agora você vai abrir a geladeira e tem a pizza e a coxinha lá, vocês vão comer? Jogar Por fora quê? na hora. Tô tranquilo. Vocês estão cheios, vocês estão satisfeitos. Muitos filhos, muitos meninos estão se fartando de lixo porque andam vazios, né? E a nossa função como É isso pai aí. é entender que a gente precisa criar filhos para Deus, não é pra gente. A gente tem que criar filhos para Deus, encharcar os nossos filhos da presença de Deus. O que Deus podia fazer, Ele fez. Ele mandou seu filho, o filho morreu, pagou o preço, já liberou o perdão. Agora a gente tem que criar os meninos no caminho do Senhor, para que eles tenham esse encontro com o Senhor. Amém? Amém. Fez sentido para você essa palavra? Se você gostaria que nós falássemos mais sobre isso, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp 988356344, código de área 31. E se você tá aqui no YouTube, escreve aí no chat, nos comentários, manda pra gente falando assim, olha, fala mais sobre isso, tenta ajudar mais a gente vai fazer o possível. Deixa o joinha. Pra prazer. compartilhar com vocês, né? Tá certeza. curtindo. Como o Renan falou, se você tá no YouTube, Tem uma senhora aqui da igreja que ela fala like o vídeo aí, ó. deixa aí o seu joinha no vídeo, mas principalmente, por favor, assina o nosso canal, isso faz toda a diferença. Deixa o seu comentário, compartilha isso aqui nos É isso grupos aí. de WhatsApp. E se você tá no Spotify, compartilha também, se inscreva aqui no nosso canal. Até porque é uma forma de se posicionar, né? Alguns líderes mandaram no Instagram, Renan, como que eu me posiciono sobre esse assunto? Tem que falar, tem que ser dialogado. Então, compartilhar isso aqui é uma forma de expor o que você pensa e concorda. Então, divulga, compartilha, põe esse pessoal aí pra ouvir, pra assistir. Certíssimo. Olha, a cura da sociedade é a família. Amém. O pessoal tá defendendo minorias, mas na família não há minoria, na família não há racismo, na família não tem nada disso. família. Se a gente quer curar a sociedade, a gente precisa fortalecer as famílias. E você pode fazer parte do que Deus está fazendo, fortalecendo a sua. Combinado? Gente, Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.